Você já sonhou esta noite? Porque nessa exata noite eu tive um sonho e durante a noite eu acordei muito assustado devido a esse sonho. Então, meus amigos e minhas amigas, o que você vê quando fecha os seus olhos para dormir? Então, hoje o filósofo Andarilho vai te mostrar que os seus sonhos, que podem ser bons ou ruins, é nada mais do que nada menos o invisível trabalhando para você também durante a noite, e eles só se tornam realidade se você acordar e agir. Então, meus amigos e minhas amigas, o que nós temos que saber é que o seu coração, ele continua batendo enquanto você está dormindo. Portanto, a sua mente também continua funcionando quando você está dormindo. Isso é fato. Isso não é mentira. Tanto é que você sonha, o seu cérebro não desliga, apenas ele fica mais lento, com ondas mais lentas, os seus rins, todo o seu corpo, você não morre quando dorme, só fecha os olhos, mas continua funcionando, e a sua mente, ela trabalha. O filósofo Andarilho vai fazer um adendo aqui. Muitas pessoas resolvem problemas enquanto está dormindo, porque a mente trabalhando. A mente está trabalhando. Imagina uma pessoa que tem um problema, ela tenta todos os dias e não resolve. Parece insolucionável o problema, mas um belo dia ela relaxa, dorme muito bem à noite. No outro dia a solução aparece. A primeira coisa que ela acorda, virou a chave, aconteceu a solução. Então à noite é uma criança e a sua mente continua trabalhando para você. Mas os seus sonhos, todos os seus sonhos, só vira realidade se você acordar e depois de acordar, ainda tem que agir. Então, meus amigos e minhas amigas, essa noite eu tive esse sonho. No começo era um sonho muito legal, um sonho lindo, colorido. Parecia que tudo estava dando certo, aquele sonho muito legal, que eu queria dormir para o sonho continuar. E de repente parou tudo. Veja bem isso aqui. Muita atenção. Mas de repente o sonho mudou de rumo. Algo escuro entrou no sonho, algo assustador, portanto, algo que me fez suar frio. Fiquei tremendo e quis gritar, quis desvencilhar, quis sair daquele lugar ali. A todo instante eu desejei sair. E agora a primeira revelação bombástica para esclarecer essa angústia. Quando eu estava sonhando, eu acordei assustado. Eu estava, portanto, no meio de um pesadelo. E depois disso, veio a insônia. Portanto, eu não consegui mais dormir. Fiquei ali acordado, olhando para o teto, com o coração acelerado, quase pulando. E revendo aquelas imagens, passando pela minha cabeça, pela minha mente, eu tentando me sintonizar, me localizar. E passei horas revirando e virando na cama de um lado para o outro. Atenção para este ditado popular aqui. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas se os olhos da alma enxerga e o coração logo sente, a sua mente, a minha mente, ela não desliga, ou seja, ela fica ligada a 220, mesmo dormindo. Ah, filósofo, você vem com ditados populares. Meu amigo e minha amiga, não se assuste, aqui é a filosofia prática. A sua vida é um ditado popular. O filósofo Andarilho aqui não está nos livros de filosofia, não está nas faculdades, está na vida prática. E a vida prática tem ditados populares, tem coloquialismo, tem linguagem falada. Não há nada de errado nisso. Então aguenta aí e já deixa o seu like, compartilhe este nosso insight. Então, meus amigos e minhas amigas, há alguns sonhos bons
E nestes sonhos bons, nós queremos sonhar eternamente. Portanto, nesses sonhos de maravilhas do jardim do Éden, no céu, nós não queremos acordar nunca. Portanto, queremos ficar no paraíso, curtindo as boas coisas. Mas ao contrário disso, nos sonhos ruins, o que nós queremos? Queremos acordar logo. Queremos sair daquela situação, daquela escuridão. Então, depois que a gente acorda, vem a insônia. Mas mesmo com a insônia, a gente sente aliviado, porque a insônia ainda é melhor do que o pesadelo de estar dormindo, de estar sendo sufocado, de tentando desvencilhar do perigo, de algo que está querendo nos dominar, nos sufocar, e sair do beco sem saída. Então, é melhor ficar com insônia do que dormindo assustado no pesadelo. E preste atenção nisso aqui, porque é angustiante. E é uma pergunta, e a pergunta é: podemos acreditar nos sonhos? Então, meus amigos e minhas amigas, o filósofo Andarilho, através da filosofia Andarilha também, nós acreditamos no sonho que você sonha, no sonho que eu sonho. Ah, filósofo, então o sonho é verdade? Sim e não. Os sonhos seus e os sonhos meus só podem ser verdade. Ou seja, só pode se tornar realidade se obviamente eu e você acreditar neles. Veja bem isso aqui. Não é acreditar com a boca, ou seja, acreditar da boca para fora, dizer eu acredito, eu creio e pronto, não. É acreditar através da ação, é acreditar através do trabalho. E para esclarecer isso aqui, eu já trago uma primeira chave do esclarecimento. O trabalho é ação, portanto o trabalho é força e também é energia, e isso tudo, força, ação e energia, gera transformação. Por isso que o sonho pode virar realidade, pode ser um sonho até dito impossível, mas o sonho impossível, já falávamos aqui, vamos continuar falando, o sonho impossível é o invisível trabalhando, é a semente que você plantou, que está criando raiz e que daqui a um tempo vai ser frutos, vai ser árvore, vai ser os juros compostos que você está investindo hoje, que daqui a um tempo vai pagar suas contas e vai te aposentar. É isso. É trabalho, é ação, é força, é energia, que a soma é transformação, transforma uma coisa é outra. Então, meu amigo e minha amiga, se você sonha com algo, com qualquer coisa boa, mas não coloca essa coisa em prática, não coloca em ação, não coloca força, não coloca energia, é só um sonho. Ele continua sendo apenas um sonho, uma fantasia, portanto, uma imagem passageira na sua cabeça. Ouça bem este ditado popular aqui. Deus ajuda quem cedo madruga, ou seja, o universo materializa quem trabalha. E não vem falar comigo sobre ditado popular, porque nós estamos falando de filosofia prática, e a gente aprende com isso, eu mesmo aprendi com isso. Tem algumas pessoas que gostam, outras não gostam, mas eu peço licença que nós temos que ser democráticos. Aqui o insight do filósofo Andarilho é para todo mundo, desde o analfabeto até os letrados. Não importa, tem coisas para vocês aqui. Então, meu amigo e minha amiga, quantos sonhos de vocês já tiveram a morte porque você não agiu? Quantos sonhos de vocês já morreram porque você não agiu? Quantos sonhos de vocês já foram enterrados, vivos, porque você teve preguiça, ou teve medo, ou inventou, ou arrumou desculpas? Agora, muita atenção para isso aqui, que é muito importante. E muita gente não sabe disso. Se você tem medo dos seus sonhos, isso aqui é poderoso, isso aqui é incrível. Se você tem medo e assusta com seus sonhos e continua com medo, eu tenho que te dizer que o medo também funciona pelo lado contrário do positivo, ou pelo lado do medo. Veja bem isso aqui.
O seu corpo não sabe a diferença entre o perigo real e o perigo imaginário. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você sonha com algo ruim, ou quando você teme algo ruim, fica com algo ruim na sua cabeça, você sabe o que acontece com o seu corpo? O seu corpo, ele entende isso. Ele produz vibrações naquela frequência do seu medo, da sua intuição, do pensamento negativo. E com isso ele produz também substâncias químicas, hormônios, neurotransmissores e milhares de outras substâncias internas do corpo, ligada ao estresse, e essa substância faz pequenas modificações, é o invisível trabalhando no seu corpo, construindo a base. Isso assim, para preparar o seu corpo para te estressar mais. E essas vibrações, elas são saídas do seu corpo e o universo recebe essas ligações e ele devolve de volta o que você reflete. Olha aí o perigo disso. A filósofa, mas isso vale também pro lado positivo? Sim, você acertou. É o mesmo que acontece quando você está motivado pelo sonho bom, quando você está alegre, quando você está feliz, quando você trabalha e coloca ação, força e energia, porque é um sonho bom. O seu corpo também age da mesma forma, é uma energia. O seu corpo, ele é sábio, ele não sabe o que é bom e nem o que é ruim, simplesmente ele reage da mesma forma que ele reage pelo lado bom, ele reage também pelo lado ruim, produzindo as substâncias positivas, no caso, quando você tem uma motivação, um sonho bom de alegria, e ele produz substâncias ao contrário quando você tem medo, estresse, essas coisas negativas, pensa em fazer mal aos outros, só mal, assiste notícias ruins o dia inteiro, fica vendo essas coisas de terrores. Então, vale para um lado e vale para o outro. Isso é muito importante. Por isso, vale um like, deixa o like, compartilhe com todo mundo. Por isso, a importância de escolhermos as coisas que vamos pensar, que vamos imaginar, que vamos agir. Embora não agimos, mas só o pensamento, sim, já provoca essas vibrações, já provoca essas reações do nosso corpo. Tudo começa com a força do pensamento, acredite nisso. E olha aqui este ditado popular. O diabo não mora no fogo, ele mora na repetição. Por isso, é na repetição do medo que ele constrói o pesadelo. Medo, você só enxerga medo. Então devolve mais disso, é a repetição. Se for nas coisas boas, é a mesma coisa, a repetição de coisas boas vai somar. O invisível vai trabalhar e vai produzir mais daquilo. Então vale para tudo. Então a diferença é apenas na direção. Se é na direção negativa ou positiva, então nós podemos mudar isso, nós temos o controle. O que nós temos que saber é que o sonho bom te impulsiona para frente. Mas o contrário também é verdade. O pesadelo te impulsiona para trás, te dá um stop, te suga, portanto te destrói. Agora, muita atenção para isso aqui. Ambos, tanto o sonho bom quanto pesadelos, ambos são invisíveis, trabalhando. Só que trabalhando de forma contrária. Olha aí, quanta maravilha, quanta sabedoria, quanta mudança que dá para tirar, quantas lições dá para tirar disso aqui. Isso é incrível, isso é poderoso. O filósofo Andarilho agora vai te entregar um exemplo que vai mudar a sua visão para sempre. E o exemplo é esse. Imagine que você tem um lote vago, apenas um terreno vazio, coberto de mato, sem graça. Às vezes tem até um barranco lá, um morro, sem nenhum valor aparente. Aquilo não vale nada, você comprou há muitos anos, acha que não vale nada. De repente chega um comprador ali, entusiasmado. E esse comprador é um construtor. Antes mesmo de comprar esse lote, de fazer a sua oferta para comprar o seu lote, porque ele vai comprar, porque você não vê valor naquilo, esse construtor já enxerga ali um grande prédio, um edifício imponente. Ele já enxerga o futuro lá na frente. Embora esteja invisível, mas ele já enxerga. Portanto, ele já sabe que
ele vai construir. E o que ele faz? Ele compra e ele age. Portanto, ele trabalha. E depois de alguns meses, o invisível apareceu, o prédio está lá naquele terreno onde era mato, era um barranco. Portanto, o invisível se tornou visível. Agora eu te pergunto, o que você enxerga quando olha para o seu lote vazio? Ah, filósofo, eu não tenho lote vazio, eu não tenho lote vago. A maioria das pessoas não tem um lote propriamente dito, um terreno físico. Mas o lote vago que o filósofo está falando aqui, nós falamos de sonho. É o seu sonho, todo mundo sonha. É o seu pensamento, é o seu desejo, que talvez está vago. O vago, o lote vago é o seu potencial, aquilo que você acredita. O seu lote vago é a sua vida aí e agora. Eu pergunto, você vê apenas mato na sua vida sem valor? Só repetições supérfluas que não te leva a nada, ou você já vê aquele edifício imponente que já é o futuro, futurista, que você está construindo e que, portanto, vai ficar pronto dentro de pouco tempo. Ouça isso aqui. O olho do dono é que engorda o boi, é outro ditado popular, e não vem com reclamação, porque é filosofia prática aqui. Meu pai dizia isso, e eu ainda continuo dizendo, e vocês já ouviram falar isso. Isto é, a visão do boi engorda, a visão do dono engorda o boi, é o mesmo que é a visão do construtor, é que ergue o prédio. Ele poderia ter comprado lá o terreno e continuado lá o lote cheio de mato, barranco. Não, mas ele viu o prédio e ele agiu e construiu. Então, meus amigos e minhas amigas, para dar mais calor humano, para dar mais veracidade a esse nosso insight, vamos aqui para um exemplo bíblico. Nós até já o citamos aqui, já falamos sobre a Bíblia. O filósofo Andarilho não é religioso, não é culto sobre religião, sobre essas coisas, mas o filósofo Andarilho acha que a Bíblia é um livro humanitário, a Bíblia não é um livro de religião A ou B ou C, ou instituição. A Bíblia é um livro que foi escrito há centenas de anos e até hoje nós tiramos exemplos para atualizar as nossas falas, os nossos insights. Hoje, daqui a 100 anos é a mesma coisa, daqui a 1000 anos vai continuar. Então por que não ler a Bíblia? Ah, filósofo, não lê a Bíblia porque eu não entendo essas coisas, mas você lê coisas piores, você lê grego, aramaico, mandarim, você lê muitas coisas que você não entende. Repete, leia, ou assista os meus insights, que aqui sempre tem um exemplo bíblico e aqui a gente clareia. Se não ficar bom, pode fazer a sua interpretação, não tem problema. Aliás, as nossas interpretações particulares são as melhores porque são as nossas visões. Vocês lembram da história de José do Egito? Nós já contamos ela aqui. José teve sonhos grandes, que pareciam a princípio impossíveis. Os irmãos dele zombavam, lá vem o sonhador. Lá vem o maluco que pensa nessas coisas. Mas o que José fez? Ele não ficou só sonhando. A filósofo, ele fez o quê? Ele agiu, ele colocou força, ele trabalhou, colocou energia e persistiu. Mesmo naquele poço que você sabe que ele foi lá, mesmo na prisão que você sabe que ele foi preso, ficou esquecido lá, ele continuou na persistência. E agora a interpretação andarilha para isso aqui. Então o que aconteceu com José? O José enxergou o lote vago da sua vida. Ele enxergou o prédio imponente antes dele existir. E com o trabalho, com a ação, com a persistência, com a sua honestidade, o sonho de José se tornou realidade. E o José se tornou governador daquela região, portanto, o Salvador e o escolhido. Essa é a história. A lição, portanto, é clara. Por isso, os sonhos são apenas o invisível trabalhando. Os sonhos ainda não aconteceu, mas está acontecendo modificações finas. Se você acreditar, colocar ações, persistência, trabalho, energia, aquilo vai aparecer. As múltiplas possibilidades do invisível só vai se materializar se você persistir, colocar ação, energia, força e esperar.
Agora, isso aqui é incrível. Isso tudo que foi falado aqui sobre o sonho, sobre o invisível, ele vale tanto para as coisas positivas, para as coisas boas. Vale para os pesadelos também, mas só que o efeito é o contrário. Ambos se materializam. Porém, um te liberta e o outro te escraviza. Por isso que você vê muitas pessoas na mesma família, às vezes da mesma profissão, tudo igual, mas um é próspero, um é feliz e o outro é miserável. Um é cheio de saúde, o outro é cheio de doença. É tudo ao contrário, são as vibrações. Às vezes um é alegre e o outro é amargo. Um é grato que agradece por tudo, está dançando, gingando, alegre, sorrindo, e o outro é amargo, amargurado, aquilo que ninguém aguenta. Chega perto, é aquela energia que bate, reclama de tudo, chega com a cara ruim. E são as mesmas pessoas. Este aqui é o efeito do contrário. Os sonhos positivos liberta, os negativos te escraviza, porque é ação. E isso é poderoso, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Então, escolha esse outro lado que vai te elevar, que vai elevar as pessoas que estão perto de você, que vai elevar o seu entorno, talvez elevar sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade, o país e o mundo. Por que não o mundo? Por que não? O invisível trabalha, o invisível é poderoso, ele é grande, ele pode dominar o mundo. Isso é verdade. Agora, meus amigos, eu não sei se eu revelo ou não o meu segredo. Conta ou não conta o meu segredo. Qualquer hora eu vou revelar o segredo do filósofo andarilho. É uma história particular. É uma história que eu guardo em 7 chaves. Algum dia eu vou revelar a história do filósofo andarilho. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa voz que vos fala. Mas hoje eu vou reservar o meu direito de continuar com a minha história. Porque eu tenho muito orgulho e gosto dela. Mas espere um pouco. Fica aí. Vai me acompanhando durante os insights, que algum dia vai sair essa revelação, vai sair essa história. Eu prometo, quando eu não sei. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos já para finalizar nosso insight aqui com mais 1, 2 ou 3 coisas. Para quem ficou comigo até agora, eu trago para vocês aqui o Manifesto dos Sonhos Materializados. Então vocês podem seguir esse manifesto, ou se quiser, cada um pode criar os seus manifestos para transformar os sonhos em realidade. O manifesto é esse, número 1, sonhe. Sonhe muito. Mas não sonhe apenas com os olhos fechados, sonhe também com os olhos abertos, sonhe com propósito, com visão. E 2, acredite. Acredite que o sonho é possível, portanto, acredite que o invisível já está trabalhando. Acredite que o lote vago pode virar um edifício imponente. 3, trabalhe. Ou seja, haja, aplique energia, que vai ocorrer a transformação. Porque o sonho sem trabalho é simplesmente uma fantasia. Já o sonho com trabalho, com certeza, vai virar realidade. 4, persista. Portanto, não desista no meio do pesadelo. Vai adiante, não desiste quando o medo bater. Siga, não desista quando o invisível demorar a aparecer. Acredite, porque um dia ele vai aparecer. E 5, materialize-se. Veja o edifício mesmo antes de construir. Portanto, veja os resultados antes mesmo de começar a colocar o primeiro tijolo. Veja, portanto, o futuro antes de vivê-lo. Então, meus amigos e minhas amigas, eu pergunto para você que está me assistindo agora, qual é o seu lote vago? O que você vê nele? Já falamos que o lote vago é o seu propósito, é a sua vida. Pode ser tudo, não precisa ser lote propriamente dito.
Você vê nele aquele edifício imponente ou só vê um mato? Então escolha agora. Você pode decidir isso. Sonhe, acredite, trabalhe, persista e depois lembre-se disso aqui. O invisível já está trabalhando por você. Só que você ainda não vê, mas ele vai aparecer como o prédio que surgiu. Então, meus amigos e minhas amigas, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa transformar sonhos em realidade. Portanto, compartilhe também com quem desistiu dos seus sonhos, seja eles grandes ou pequenos, porque na verdade não existe sonhos grandes ou pequenos, existem sonhos que são realizados e sonhos que não são realizados. Sonhos positivos ou sonhos negativos, apenas isso. Compartilhe também com quem tem medo dos próprios pesadelos. Compartilhe ainda com quem não consegue ver aquele grande edifício, imponente, bonito, no lote vago. Agora a última coisa para a gente encerrar esse nosso insight. Lembre-se, este nosso insight, ele é atemporal. Isso significa que daqui a 100 anos ele é atual. E daqui a 1000 anos, filósofo, também. Então continue me seguindo, me assistindo. Porque o filósofo Andarilho está aqui para servir, para ajudar. Portanto, compartilhe, espalhe, ajude o próximo. É por isso que estamos aqui. Um forte abraço desse seu amigo, filósofo Andarilho.